Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Eu vou te mostrar uma aula que tem dentro do meu curso pago aqui, eu vou disponibilizar para você assistir ela gratuitamente, e é uma aula sobre uma estrutura que eu chamo de não assunção, tá? Então tem uma categoria de estruturas que não exigem assunção de ativos e essa é uma das estruturas que está lá dentro das estruturas de não assunção. É uma THL longa, tá? Então hoje a gente vai falar sobre essa estrutura. Eu vou mostrar aqui para vocês a aula introdutória do curso sobre isso, né? Sobre a THL longa. E ela é um instrumento que você pode usar quando você quer retirar renda do mercado ali com opções, né? Quer fazer as vendas cobertas, mas você não quer necessariamente ter aquela ação na carteira. Então, um dos artifícios que a gente pode usar é essa estrutura aqui, que é a THL longa, tá bom? Tem outras coisas que dá para usar também, mas a THL longa é um artifício bem interessante, é uma carta muito legal de ter na manga para você conseguir, utilizando pouquíssimo capital, tirar renda com opções de uma posição de ações que você nem tem, tá? Então, estrutura muito interessante mesmo, que eu aprendi lá em 2019 com o mestre dos derivativos e já apliquei bastante também. Então gravei uma série de aulas sobre ela lá dentro do curso. Vou te mostrar aqui a aula introdutória para você entender o panorama dessa estratégia. Eu tenho certeza que você vai sair dessa aula mais inteligente do que você entrou e com conhecimento a mais do que você entrou, porque essa abordagem aqui introdutória eu nunca vi antes em nenhum lugar, tá bom? Então, antes de entrar na minha tela, eu só queria te fazer um convite, tá? Eu tô com a primeira turma da mentoria Eagle Educação aberta. É a primeira turma, então ela está com uma condição muito especial, tá bom? São pouquíssimas vagas, porque eu mesmo que vou atender todos os mentorados, eu mesmo que vou dar o suporte no WhatsApp, não é ninguém da minha equipe, não é outra pessoa, é tudo feito por mim. Então eu limitei bastante as vagas para a gente poder ter um excelente atendimento e ótimos resultados. Eu quero ver vocês tendo muito resultado e mandando muito depoimento para poder lotar a próxima turma também da mentoria. Então aproveita essa condição especial de primeira turma, clica no link da descrição que você vai lá para um vídeo onde eu explico exatamente como funciona esse produto e você pode ver lá se é para você ou não. Mas eu tenho certeza que você vai gostar da oferta e eu vou te ver lá dentro. Então faça isso tempestivamente para você conseguir pegar uma das vagas, tá? Eu vou só abrir minha tela aqui para mostrar para vocês. Olha só que interessante. Isso aqui que vocês estão vendo na tela é a grade de aulas lá da mentoria, né? Então aqui, instruções sobre a mentoria. Depois tem a fase 2, vocês vão ver o vídeo como funciona a mentoria, eu dividi ela em fases, né? Módulo básico, a remuneração de carteira. Depois, entendendo as travas, que é um conhecimento de base que a gente vai precisar para alguns manejos. Aí manejos avançados. Depois vem diversas estruturas aqui de não assunção. E lá embaixo a fase 4 com as potencializações aqui, como vocês estão vendo na tela, né? A aula que a gente vai ver hoje está dentro desse bloco aqui de THL longa com calls, são 12 aulas, tá? Eu começo explicando a THL básica e a gente vai assistir essa aula introdutória aqui, ó, de THL longa, né? Então tem um conhecimento de base primeiro, depois a introdução à THL longa, vai ser essa aula aqui que vocês vão ver, dá pra ver que eu tava cabeludo aqui na época, né? Então tem alguns meses que eu gravei essa aula aqui, graças a Deus essa fase do cabelo longo passou, e agora, mais o conhecimento e essa aula ficou muito bem gravada. Então eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, tá bom? Eu vou cortar o vídeo agora pra gente assistir a aula, eu volto para falar com vocês no final. Não se esqueça de conferir o link na descrição e entrar lá para minha mentoria. Vai ser um prazer te receber lá como meu mentorado. Vamos para nossa aulinha aqui. Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai fazer uma aulinha aqui sobre a THL longa, tá? Essa estrutura também é chamada de THL perpétua, né? O mestre gostava dessa nomenclatura porque havia uma noção de que você poderia perpetuar essa estratégia indefinidamente, né? Você poderia sempre alongar o prazo da sua opção longa indefinidamente e se manter ali na THL, né? Eu prefiro chamar de THL longa, tá? Tive alguma experiência com essa estrutura, eu acho que é um nome mais adequado porque eventualmente essa THL acaba saindo da linha ali e você não consegue mais usar ela tão bem quanto você usava antes. Mas essa estrutura é muito interessante. Existem cenários em que ela fica muito boa, depois ela para de ficar boa, enfim.
fica oscilando assim, né? E é uma estrutura muito legal de ter na manga e de aplicar eventualmente, especialmente se você está nessa de não querer ter a ação na carteira, tá? Então você pode usar essa estratégia e botar seu dinheiro em renda fixa, porque ela consome muito menos capital do que ter a ação na carteira e fazer uma venda coberta, por exemplo, tá? A gente vai ver os detalhes dessa estrutura. A gente está aqui na minha tela agora e a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, dar uma breve introdução sobre a THL, né? Se você não lembra como é que é uma THL, como é que ela funciona, aqui atrás, né, nos módulos anteriores, vai ter as aulas de THL. E eu queria que você passasse lá e desse uma olhada, tá? Como funciona a estrutura, por que a gente monta THLs e tudo mais. E, principalmente, numa aula lá, que é a aula de parametrização, tá bom? Então eu queria que vocês olhassem essa aula de parametrização, que é uma aula importante sobre THL, tá? Mas o que é a THL, né? Por que a gente faz THL? Por que a gente usa essa estratégia, tá? A gente usa a THL como uma forma de vender a opção curta sem ter ação na carteira, tá? Então você quer vender a call, você quer receber o prêmio da call, sofrer lá, ver essa call sofrer o teta, se desgastar e eventualmente você ficar com esse prêmio no bolso. Mas para fazer uma venda coberta, que seria o jeito mais simples de fazer isso, você precisaria ter ação na carteira, certo? E para ter ação na carteira, você precisaria gastar dinheiro. Então, por exemplo, uma ação de Petrobras hoje custa R$35, tá? E aí, beleza, você vai fazer uma venda coberta lá, vai ganhar, sei lá, R$1,50, talvez, R$1,30, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o fato é que para fazer essa venda coberta, vamos arbitrar aqui que vai ser R$1,50 o prêmio da opção ATM, né, da call ATM, você precisaria colocar R$35 no mercado para receber esse R$1,50 de volta. Se você não tem ou não quer imobilizar R$35 em Petrobras, a THL é uma solução. Por quê? Ao invés de fazer isso, né, comprar uma ação e vender uma call curta, você vai comprar uma call longa e vender uma call curta. E essa call longa, ela vai fazer a função da ação, tá? Qual que é a função da ação numa venda coberta? É dar a cobertura que você precisa para vender a call curta, né? E numa THL, a função da call longa é fazer a cobertura que você precisa para vender uma call curta, né? Então, se você tem uma call longa e uma call curta no mesmo strike, quando a ação sobe, essa call curta que você está vendido se valoriza muito, e isso é perigoso. Mas como você tem a call longa na sua carteira, ela também se valoriza igualmente, né? E aí você consegue redear a sua posição, né? Porque você tem o dever de comprar uma ação, aliás, o dever de entregar uma ação por um certo preço, digamos 35, mas você tem o direito de vender essa ação por 35 também. Então, o dever de comprar por 35 e depois o direito de vender por 35, você acabaria saindo no 0 a 0, né? Comprou e vendeu pelo mesmo valor, tá? Então, é por isso que a call longa, ela cobre a call curta, tá? Em especial se for americana, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Então, quando você faz isso, né? Você troca a ação por uma call longa, isso tem vantagens e desvantagens, beleza? A vantagem é que você usa muito menos capital e coloca muito menos dinheiro em risco, tá? Para fazer uma venda coberta, no nosso exemplo aqui, você teria que ter R$35 para colocar em Petrobras, então teria que estar disposto a alocar R$35 em Petrobras, e o seu risco máximo seria Petrobras falir. Você perder esses R$35 mil menos o prêmio que você colocou, que você recebeu na sua venda coberta. Quando você faz uma THL, é diferente, porque você não vai botar R$35 na operação. Você vai botar algo como 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos. Então você aloca muito menos capital. O seu risco máximo é perder o que você colocou, que são os 30, 40 centavos, tá? E você tem essa vantagem, né? Você aloca muito menos capital e corre muito menos risco total. Mas, por outro lado, você tem desvantagens, né? A primeira desvantagem é que o seu intervalo de ganho muda.
quando você faz uma venda coberta, qualquer valor do strike menos o prêmio para cima, você está ganhando dinheiro, certo? Quando você faz uma THL, você vai ganhar dinheiro numa faixa de preços, que vai ser ali de 10% a 15% do valor da ação. Se a ação sair dessa faixa, tanto para cima quanto para baixo, você provavelmente vai perder dinheiro, né? Volta lá na aula de THL para você ver um pouco mais sobre isso, tá? Então você muda a faixa de ganho, e a faixa de ganho da venda coberta é maior, tá? A outra desvantagem da THL é que a quantidade que você recebe é menor em absoluto, tá? Então, se numa venda coberta você comprava a ação e recebia lá 1,50, por exemplo, aqui na THL você vai pagar 30 centavos e tentar sair lá por 50, digamos assim, tá? E aí você ganhou 20 centavos ao invés de ganhar 1,50, que seria o original que você ganharia numa venda coberta, tá? Tudo bem? Se fizer percentualmente, você ainda está muito no lucro, né? Mas como você não vai fazer a mesma quantidade de capital que você teria em uma na outra, né? Então a gente pode fazer essa comparação absoluta aí, né? Para cada uma venda coberta e uma THL, você recebe menos dinheiro em uma THL do que em uma venda coberta, tá bom? Sem considerar a quantidade de capital alocada, beleza? Então essas são as vantagens e desvantagens de você montar uma THL. Então, porque nós não compramos a ação, a THL mobiliza menos capital, mas diminui a quantidade de prêmio que você recebeu e o intervalo de ganho. Perfeito? Então, é simples assim. Essa é uma breve introdução aí sobre as THLs. Mas o que a gente vai falar não é exatamente a THL, é a THL longa, tá? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Se você pudesse montar THLs para os próximos 2 anos, no mesmo strike e de uma só vez, você tem que escolher o strike hoje e você vai montar uma THL todos os meses no mesmo strike pelos próximos 24 meses. Você toparia fazer isso? A sua resposta inicial deveria ser não, tá? Porque eu não falei nada sobre o preço aqui. Se for o mesmo preço de uma THL de um mês, a resposta é claramente não. Por quê? Para a THL dar certo, você precisa acertar ali a linha do dinheiro, né? Você precisa que a ação não saia demais da linha que você escolheu para sua THL, certo? E se você vai fazer para os próximos 24 meses no mesmo strike, eventualmente a ação vai sair dessa linha nos próximos 2 anos. Ela pode ficar indo e voltando, passando naquela linha eventualmente, mas vão ter alguns meses que ela vai estar fora, né? E essas THLs todas você perderia, tá? Então, o que eu estou propondo para você é fazer isso aqui, ó. Você montar a THL. Aí. O que eu estou propondo para você é isso aqui. Você montar a THL da A com a B, 35. Depois uma THL da B com a C, 35. Da C com a D, 35. Da D com a E, 35. Todas no mesmo dia de uma vez. Então a gente já viu que isso aqui não faz sentido se você não ganhar um desconto, tá? Mas e se eu te falar que eu te daria um desconto? Se eu te der um desconto para fazer isso, se essa THL aqui não sair o preço de uma THL agora, mas sair com um belo desconto, você faria isso? E a resposta é, se o desconto for bom, faz sentido sim, tá? Então, isso é basicamente o racional da THL longa. A gente vai fazer a desse mês, a do mês seguinte, a do mês seguinte, a do outro mês. Se você fizer essa conta aqui, ó, essa B35 cancela com essa B35, essa mais C35 cancela com essa menos C35, essa D35 cancela com essa menos, e o que sobrou? E35 menos A35. O que é isso aqui? Uma THL longa, tá? Então, a THL longa é equivalente a uma THL por mês daqui até o dia do vencimento, ok? Isso é uma noção importante de ter. E se o desconto for bom, começa a fazer sentido fazer esse pacote de THLs, digamos assim, do que fazer uma THL de um mês só, tá? A gente vai ver um pouquinho disso nas próximas aulas. Essa aula ficou bem curtinha, eu espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Qualquer coisa, dúvidas no nosso grupo de alunos. Te vejo na próxima aula. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, tenham achado muito interessante.
Eu gostei muito de gravar ela e tem a sequência de aula delas depois dentro do curso, né, que a gente vai entrando em aspectos um pouco mais técnicos, saindo dessa parte introdutória, né? Mas se você gostou, se você gosta desse assunto e se você quer aprender a 4 mãos, né, a fazer essas estratégias com opções, primeiro link aqui na descrição, no comentário, assiste lá o meu vídeo sobre a mentoria, vê se é para você e entra lá, porque eu quero te ajudar e te ver do lado de dentro. Quero ter você como meu mentorado e quero que você tenha bastante resultado lá pra gente falar sobre isso juntos, tá bom? Eu vou deixar aqui do lado um próximo vídeo que é também sobre uma estrutura de nó assunção, diferente dessa que eu mostrei aqui. Então você clica nesse quadradinho se você quiser entender mais sobre esse assunto e ver uma segunda estrutura assim, tá bom? Foi um prazer gravar isso aqui para vocês. Até o próximo vídeo e até lá dentro da minha mentoria. Grande abraço.